Olá, eu sou Carlos Cota e você está na Universidade do Fogo, seu canal de informações especializadas em engenharia de incêndio. Eu estava terminando a formatação desse vídeo, que é um incêndio envolvendo baterias de íons de lítio, um incêndio na Polônia que causou a morte de 2 bombeiros, e mal estava terminando e recebi aqui do nosso grupo de estudos este incêndio no dia 6/2/2025, pelas primeiras informações aqui, 1.300 bicicletas elétricas, 1.000 baterias envolvidas na Polônia. Relatórios iniciais sugerem que o incêndio não se originou das baterias, mas contribuíram significativamente para sua intensidade, que a gente já falou em diversos vídeos aqui, tornando o combate a incêndio mais desafiador, grandes danos ao edifício. Parece até frase minha. Os incêndios são mais desafiadores quando envolvem baterias de íons de lítio. Aproximadamente 60 pessoas foram evacuadas. Eu não gosto do termo evacuação, eu entendo que é abandono, com segurança, e quase 200 bombeiros estão lutando contra 200 bombeiros lutando contra as chamas, sem ferimentos relatados por enquanto. As autoridades emitiram alertas de qualidade do ar devido à fumaça tóxica. Nós estamos falando disso no vídeo e já falamos em diversos outros, aconselhando os residentes em um raio de 1 km a ficarem em casa. Aí o vento é que vai dizer qual é o risco para as pessoas, para onde está indo essa fumaça, né? O prédio afetado, uma antiga fábrica de reparos ferroviários, estava sob proteção histórica, levantando questões sobre como uma mercadoria de alta carga de incêndio era permitida lá. Prédio histórico. Tivemos hoje, inclusive, a queda do telhado de uma igreja lá na Bahia, um prédio histórico. Os prédios históricos no mundo inteiro, né, sendo bem protegidos pelo Estado. O Estado sempre está resolvendo o seu problema, não é verdade? Se não conseguir localizar na internet ainda esse assunto, nenhum canal está comentando a respeito disso, nenhuma mídia internacional está comentando a respeito deste incêndio aqui, mas no nosso vídeo nós vamos tratar dos riscos. Mas uma questão muito importante para reforçar já no início do vídeo. Se você é síndico ou gestor predial, e você está pensando que deve aguardar a legislação de qualquer corpo de bombeiro no Brasil, não interessa essa legislação. Interessa atender aos conceitos de análise de risco. Praticamente todos os corpos de bombeiro do Brasil copiam as legislações aqui de São Paulo. E em São Paulo nós temos a Instrução Técnica 16, que é de gerenciamento de risco. E nós da Carlos Cota Engenharia, Universidade do Fogo e nosso banco de especialistas, nós estamos acostumados a fazer a análise de riscos. A análise de risco é a base fundamental da engenharia de incêndio, não é legislação. Então, para alguns espertos que acham que não tem legislação, tem sim. Se você quer colocar um ponto de recarga no subsolo, você está alterando o seu estacionamento. Lá é vaga para parar veículo e não é local para recarga de veículo. Mas não tem na legislação. Tem sim. Tem a instrução técnica específica de gerenciamento de risco. Estude a legislação, estude a instrução técnica que trata disso, porque ele vai exigir análise de risco. Você mudou o seu uso, você mudou o seu risco, precisa de uma análise de riscos. E nós estamos acostumados a fazer essa análise de riscos e fazer a proposta ideal para o seu risco. Esqueça essa questão de ter que aguardar a legislação do Corpo de Bombeiros. Já está aí a legislação, já falamos em diversos nossos vídeos, quem quiser verificar no canal aí, diversos nossos vídeos falando a respeito disso. E a análise de risco é a base da engenharia de incêndio, não é legislação. E neste caso, a Instrução Técnica aqui de São Paulo, a Instrução Técnica 16, trata de gestão de risco. Portanto, quando nós fazemos a análise de riscos, nós apresentamos as propostas ideais para o seu novo risco, quer seja recarga, quer vocês estejam vendendo veículos elétricos, patinetes, bicicletas, scooters, o que for, quer seja em estacionamento, quer seja no shopping, quer seja no hospital, em qualquer edificação. Nós fazemos análise de risco, vamos seguir os critérios, os conceitos que estão dentro da Instrução Técnica 16, que é abarcada pela legislação, ou seja, é protegida pela legislação. Não adianta se refutar. Quem quer dar uma de esperto, síndico e gestor, não pode ter essa postura. Nós da Universidade do Fogo, da Carlos Cota Engenharia e nosso banco de especialistas, a gente não quebra galho. Nós fazemos análise de risco
e fazemos a proposta ideal para o seu risco. Se você quer realmente proteger sua edificação e você é um síndico e um gestor responsável, você já sabe a quem procurar. Além disso, nós fazemos estudos para diminuir os seus custos com simulação computacional. Fique conosco e assista o nosso vídeo. Infelizmente, 2 bombeiros perderam a vida e vários outros ficaram feridos depois de 2 terríveis e mortais explosões que ocorreram em um incêndio na Polônia, na noite do dia 24 para 25 de agosto de 2024. Este incidente trágico destaca os perigos das baterias de íons de lítio e o sério aumento de questionamentos a respeito da segurança das práticas comerciais nessas edificações. O incêndio ocorreu em um complexo de apartamentos por volta das 23h50 do dia 24 de agosto de 2024. Os bombeiros chegaram em 5 minutos e começaram as operações de combate, tentando localizar a fonte das chamas. Houve 2 explosões de larga escala. As explosões permitiram que o fogo se espalhasse rapidamente por todo o prédio. Tragicamente, 2 bombeiros estavam no subsolo do prédio no momento da explosão. Os 2 morreram. Infelizmente, seus corpos não foram localizados até o meio-dia do dia seguinte, no domingo. A explosão também feriu 11 bombeiros e 3 civis. Dentre esses, um morador e 2 outros transeuntes. Os 3 foram socorridos para o hospital e estão em tratamento. Felizmente, o sistema de detecção de incêndio da edificação estava funcionando. Portanto, a maioria dos moradores do prédio, 20 no total, conseguiram abandonar a edificação antes da chegada do corpo de bombeiros. É por isso que é tão importante a edificação possuir sistema de detecção de incêndio. O sistema ativou precocemente, como deveria, e alarmou todos os moradores. Você terá tempo para abandonar a edificação, mas somente se o sistema for bem mantido e em pleno funcionamento. Certifique-se de testar, conforme norma, todo o sistema de detecção e alarme de incêndio, de maneira regular. Outra coisa que você precisa verificar é a certificação do produto instalado. Infelizmente, produtos sem certificação estão instalados na maioria das edificações no Brasil. E os corpos de bombeiros não reforçam a necessidade de adoção de produtos certificados. A proteção à vida e ao patrimônio não pode estar ancorado no auto de vistoria. Você deve cobrar dos gestores prediais o cumprimento das normas brasileiras. Sistema de detecção e alarme de incêndio somente existe se for certificado. Já falamos muito disso em outros vídeos. Voltando ao sinistro, segundo investigações, o incêndio começou no subsolo da edificação residencial. Subsolos são muito desafiadores pela falta de ventilação adequada, sendo que havia uma empresa que realizava a reforma de baterias. Ao contrário do que ocorreu em Nova York, atividade desenvolvida sem autorização, nesse incêndio havia autorização para a prestação dos serviços, inclusive com anúncio na fachada da edificação sinistrada. De fato, os bombeiros locais anteriormente utilizaram os serviços da empresa para realizarem reforma das baterias de suas lanternas. Um funcionário da empresa revelou que grande quantidade de baterias é armazenada no local. Os clientes trazem baterias antigas para desmonte e montagem de novas células de bateria. No entanto, durante esse processo, muitas vezes ocorrem erros. Um funcionário admitiu que pequenos incêndios ocorrem 2 ou 3 vezes por semana no local. Isso é inacreditável e poderá ocorrer aqui no Brasil também. Tais incêndios eram, geralmente, apagados, jogando-se as baterias em um balde com areia. Mas, com baterias de íons de lítio, a areia não apaga o incêndio. A caixa de areia é somente uma contenção parcial. A fuga térmica continua gerando calor e gases tóxicos. O funcionário enfatizou que sabe que seu trabalho é perigoso. Torna-se claro, nunca tal atividade deveria ser autorizada para edificações residenciais. Certamente, para quem nos acompanha em nosso canal, já sabe que tais atividades em subsolo, em edificações residenciais, trata-se de risco enorme. Trata-se de muita irresponsabilidade, beirando a loucura. Um prédio totalmente dedicado para tais atividades é o caminho mais adequado e opção mais segura para desenvolver um negócio tão arriscado. Em cidades como Nova York, já ocorrem vários incêndios em lojas com atividades dedicadas a reparar e reformar baterias de íons de lítio, transformando-as em dispositivos de micromobilidade. Ou seja, mesmo em locais dedicados, a atividade é extremamente perigosa. Eu sei que alguns de vocês ainda não entenderam a magnitude de tal risco das baterias de íons de lítio e como podem causar tais explosões violentas. Isso está acontecendo em diversos locais ao redor do mundo. Quando essas baterias falham, eles liberam gases altamente tóxicos, tais como monóxido de carbono, hidrogênio e outros componentes. Todos são extremamente inflamáveis. Quando esses gases são liberados, eles estão muito acima de seus limites inferiores de explosividade. Esses gases podem facilmente se acumular em ambiente fechado, como nos subsolos, gerando explosões com danos significativos. E foi o que exatamente vimos nesse incêndio. Poucos dias após o incêndio, a empresa responsável pela atividade no local cancelou sua presença online, sendo que os funcionários relatavam que o negócio foi fechado permanentemente. Também há relatos de que baterias antigas eram facilmente identificadas da calçada.
alimentando ainda mais especulações sobre a responsabilidade da empresa nesta tragédia. A empresa divulgou uma breve declaração afirmando que insiste que as operações sempre seguiram padrões legais e de normas técnicas, embora as circunstâncias em torno do incêndio, mortes e feridos, além dos danos patrimoniais, levantam muitas dúvidas sobre tal alegação. O Ministério Público da cidade de Poznań, na Polônia, iniciou investigação sobre a causa do incêndio e das explosões. Um especialista em segurança contra incêndio foi chamado para avaliar o local do incêndio e apresentar possível sequência de eventos. Reutilização de baterias de íons de lítio é atividade de altíssimo risco, atividade que realmente nós da Universidade do Fogo não recomendamos. Trata-se de um trabalho perigoso que nunca deve ser realizado fora de áreas ou edificações preparadas com toda a proteção contra incêndio propostas por especialistas e após análise de riscos, seguindo sérios protocolos. Outro fato importante é que os bombeiros costumam adentrar em ambientes perigosos sem o total conhecimento do risco existente. Nem toda edificação é o que parece ser. Trucks arrived. You want us to set up for defensive operations? Command from Truck 43, you just had a collapse. You need to pull units out of there. Estamos preparando normas nacionais junto à BNT para as devidas proteções contra incêndio para todas as edificações e riscos, principalmente para depósitos e locais de recarga de veículos. Certamente, em algum momento, abordaremos protocolos para tais atividades, mas todas as edificações, usuários e bombeiros devem conhecer os protocolos específicos para atuação, além de entender que seguir tais protocolos objetiva aumentar as chances de sobrevida e diminuição de danos. Vidas foram, novamente, perdidas nesse incêndio. O nosso trabalho continua na elaboração da norma da ABNT possível para o atual momento, para que tais trágicos eventos não mais ocorram. Todos estamos aprendendo a lidar com tal risco. Edificação protegida é edificação com sistema de detecção, sistema de combate automatizado de chuveiros automáticos e sistema de controle da movimentação da fumaça, além de barreiras ou compartimentações. E tudo isso certificados.